Boa noite, meu querido. Antes que você feche os olhos esta noite, eu preciso te falar uma coisa. Você chegou até aqui. Você passou por esse dia. E talvez ninguém tenha percebido o quanto foi pesado. Talvez ninguém tenha visto as batalhas que você travou por dentro, o sorriso que você manteve enquanto o coração pedia socorro. Mas eu quero que você saiba de uma coisa: Deus viu. E Deus te trouxe até esta noite. Enquanto você assiste a essa oração, algo vai começar a mudar dentro de você. Não estou falando de emoção, não. Estou falando de paz real, daquela que passa todo entendimento, daquela que o mundo não dá e não pode tirar. Então fica comigo. Fica até o final. Porque o que Deus tem para você nessa noite não cabe em um minuto. Antes de mais nada, escreve aqui nos comentários agora: eu creio. Só isso. Escreve com fé, porque quando a boca confessa, o coração começa a receber. Escreve: eu creio. E se tem alguém do seu lado que também precisa terminar o dia com paz, manda essa oração para essa pessoa agora. Ela precisa ouvir isso hoje. Deixa eu te contar uma história que aconteceu numa segunda-feira. Exatamente numa segunda-feira. O rei Josafá acordou e recebeu a pior notícia que um rei pode receber. Um exército enorme estava vindo contra ele. Gente demais. Força humana demais para enfrentar. E imagine, queridos, o peso daquele momento. A cidade inteira com medo. As mães abraçando os filhos sem saber o que ia acontecer. O futuro completamente incerto. Mas sabe o que Josafá fez? Ele não correu para as armas. Ele reuniu o povo, olhou para o céu, e disse uma coisa que até hoje estremece minha alma: Senhor, nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Querido, querida, você consegue sentir o peso dessa frase? Eu não sei o que fazer, mas eu te olho. Não é fraqueza, é a maior força que existe. E Deus respondeu. E quando eles saíram para enfrentar o inimigo, Josafá colocou algo que ninguém esperava na frente do exército. Não soldados. Não escudos. Ele colocou cantores. Gente louvando, gente agradecendo, antes mesmo de ver a vitória. E enquanto eles cantavam, o Senhor agiu. Isso é o que vai acontecer com você nessa noite. Antes da vitória aparecer, você vai louvar. Antes da resposta chegar, você vai agradecer. E o Senhor vai agir. Se essa história te tocou, compartilhe agora essa oração com alguém que você sabe que está travado numa batalha que não sabe como enfrentar. Às vezes, a mensagem certa chega pela mão de alguém que se importa. Você pode ser essa mão hoje. Hoje é sábado, dia 16 de maio de 2026. E antes que esse dia vá embora, antes que você deslize para o sono sem sequer parar para respirar, eu quero que você faça uma coisa com a sua mente agora. Pensa no que aconteceu hoje. Nas conversas, nas decisões, nas preocupações. Pensa no que te pesou. E agora olha de outro ângulo. Você chegou até aqui. O pão teve. O ar teve. A vida teve. Pode ser que as respostas não tenham chegado. Pode ser que a situação ainda seja complicada, mas você está de pé. Você está aqui. O Salmo 100 diz assim: entrai pelas suas portas com gratidão e em seus átrios com louvor. Perceba que a Bíblia não diz, entre quando tiver tudo resolvido. Não diz, entre quando não houver mais dor. Ela diz, entra com gratidão. Porque gratidão não é fingir que tudo está perfeito. Gratidão é quando a alma olha para Deus e diz: Senhor, eu ainda tenho perguntas. Mas também tenho motivos para te bendizer. E eu quero te dizer uma coisa que talvez você não tenha ouvido hoje. Você foi sustentado. Mesmo quando não percebeu, a mão de Deus estava te guardando. Nas horas em que o caminho parecia fechado, a misericórdia do Pai foi se abrindo por onde você andou. Agora, no meio dessa oração, no momento em que seu coração está mais aberto, clica no gostei. Não é só um botão. É um gesto que diz: eu estou aqui. Eu acredito. Eu preciso de Deus nessa noite. Clica agora. E sabe o que é mais lindo?
Queridos, a palavra do Senhor diz que a sua bondade dura de geração em geração. Isso significa que aquele cuidado que Deus teve com os seus antepassados, aquela mesma misericórdia está sobre você agora. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, que sustentou Elias no deserto, que ressuscitou Lázaro, esse mesmo Deus te vê nessa noite. E Ele não está com pressa. Ele não está distante. Ele está aqui. Tem uma cena no livro de Esdras que nunca sai da minha cabeça. O povo de Deus tinha voltado do cativeiro. Tudo que eles conheciam tinha sido destruído. O templo, a cidade, os sonhos, os planos. Famílias marcadas pela dor. Corações marcados pela perda. E um dia, quando os alicerces da casa do Senhor foram lançados novamente, os sacerdotes se levantaram e começaram a louvar. E o povo todo começou a gritar. Mas sabe o que a Bíblia diz? Ela diz que no mesmo lugar, ao mesmo tempo, havia gente gritando de alegria, e havia gente chorando de saudade do que tinha perdido. Lágrimas e louvor. No mesmo lugar. No mesmo momento. E eu sinto que talvez você esteja exatamente assim nessa noite. Uma parte do seu coração chora pelo que passou, pelo que perdeu, pelo que ainda não voltou. E outra parte começa a perceber que Deus está reconstruindo. Que algo novo está sendo fundado. Que apesar de tudo, você não está parado no mesmo lugar de onde caiu. E eu declaro pela fé sobre a sua vida agora. Deus está restaurando o que parecia destruído. Deus está colocando novos alicerces onde a dor tentou demolir tudo. A sua história não acabou. Esse capítulo difícil não é o último. Isaías 26 diz que Deus conservará em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque confia nele. Então entrega a sua mente ao Senhor agora. Entrega o que viveu hoje, o que te feriu, o que te preocupou, aquilo que você ainda não sabe como resolver. Se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreve agora. Todo dia tem oração aqui. Todo dia tem palavra. Todo dia tem um lugar para você não terminar o dia sozinho. Clica no botão de inscrição e ativa o sino, porque você merece ter esse momento de paz todos os dias. Agora respira fundo. Coloca a mão no coração se puder. E ora comigo. Senhor Deus, nosso amado Pai. Nessa noite, eu entro na tua presença com gratidão. Eu agradeço por esse dia, 16 de maio de 2026. Eu agradeço porque o Senhor me trouxe até aqui. Mesmo nas horas em que eu não percebi, a tua mão estava sobre a minha vida. Obrigado pelo alimento, pela casa, pela vida. Obrigado pelos livramentos que eu vi e pelos que eu nem soube que precisei. Obrigado pela família, pelos amigos, pelas oportunidades. Obrigado até pelas portas que o Senhor fechou, porque eu confio na tua vontade. Pai, eu coloco diante de ti tudo que vivi hoje. As conversas, as preocupações, os medos, as decisões. Se em algum momento eu reclamei mais do que agradeci, me perdoa, Senhor. Se eu deixei a ansiedade ocupar o lugar da fé, me perdoa. Se eu olhei mais para o que faltava do que para o que o Senhor já fez, limpa meu coração agora. Eu não quero dormir com a alma pesada. Eu entrego nas tuas mãos o que não consigo resolver. Toma conta da minha mente. Acalma meu interior. Que a tua paz entre nessa casa agora. Que toda tensão caia por terra. Que todo pensamento de angústia seja silenciado pela tua presença. Que todo ambiente carregado seja cheio da tua luz. Abençoa minha família, Pai. Guarda quem está perto e quem está longe. Visita quem está doente. Fortalece quem está cansado. Consola quem chorou escondido hoje. Levanta quem pensou em desistir. Que nessa noite ninguém se sinta sozinho. Senhor, recebe cada pedido escrito aqui nos comentários. Cada nome, cada família, cada situação. Recebe também os pedidos que não foram escritos, aqueles que estão guardados no silêncio da alma. O Senhor sabe. O Senhor vê. O Senhor conhece cada detalhe. Eu declaro que essa noite será de paz. O sono será tranquilo, a mente será guardada, o coração será fortalecido. Nenhum mal prevalecerá. Nenhuma preocupação será maior que a tua presença. O Senhor é o nosso refúgio, o nosso descanso e a nossa segurança. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, enquanto você assistia a essa oração, algo já começou a mudar. Não foi só palavras. Foi a presença de Deus entrando onde estava fechado. Foi a paz do Senhor calmando o que estava agitado.
Foi a gratidão tomando o lugar do peso. Você entrou nessa oração carregando o dia. E agora, antes de dormir, você pode repousar. Porque Deus ouviu. Deus viu. Deus está cuidando de tudo que você colocou nas mãos dele agora. Se essa oração falou com você, escreve aqui nos comentários: Senhor, obrigado pela tua paz. Escreve isso. Deixa essa declaração aqui, porque amanhã, quando você passar por aqui de novo, você vai ver sua própria fé registrada e vai lembrar: Deus já cuidou antes. Deus vai cuidar de novo. Compartilhe essa oração com alguém que você sabe que precisa terminar o dia mais leve. Não sabe com quem compartilhar? Pensa agora. Tem alguém no seu coração. Manda para essa pessoa. E se você ainda não está inscrito, inscreve agora. Todo dia tem oração aqui. Todo dia tem um refúgio esperando por você. Durma em paz, meu querido. Durma em paz, minha querida. Porque Deus está acordado, e enquanto Ele vela, você pode descansar. Que o Senhor te abençoe, te guarde, e renove as suas forças para o dia que está chegando. Em nome de Jesus. Amém.